Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos em mais uma aula de filosofia. Hoje a aula é de filosofia contemporânea e Schopenhauer. Então a aula não é completa de Schopenhauer, mas é isso, a gente começa a preparar a aula, a gente percebe que talvez devesse valer a pena colocar uma aula inteira para ele, devido à complexidade do assunto. Mas fazer a introdução, então, primeiro dessa mudança de tema, né, de ideia, né? Por que a gente está entrando agora na filosofia contemporânea? O que foi a filosofia moderna, encerrada pelo Hanon lá, com Bakunin, que representa as ideias do século XIX, ou as ideologias do século XIX, né, dentro de um arcabouço de socialismo, de comunismo, de alternativa ao capitalismo. Então, mas tudo isso ainda faz parte para alguns, e aí depende sempre do recorte que você vai usar, do historiador da filosofia que você vai usar, cada um vai dividir de uma maneira, né? Vocês podem perceber que o Arthur Schopenhauer, por exemplo, ele veio no mesmo período que o Hegel, nos mesmos anos que o Hegel, só que ele está aqui depois do Hegel, depois do Marx e depois do Bakunin, mesmo vivendo no mesmo ano do Hegel. Por que isso? É mais pela ideia dele, pela obra dele, do que pelo ano especificamente, pelos números. Que se fosse assim, ele teria que estar lá antes do Marx e antes do Bakunin. Bom, então ele está inserido dentro desse conceito de filosofia contemporânea. O que está sendo compreendido aqui, nesse curso, filosofia contemporânea? Está sendo compreendido como a experiência já da base do capitalismo. Então, daquelas ideias do capitalismo, de uma sociedade capitalista voltada na mercadoria, em que tudo vira mercadoria, já está tendo aqui a poluição dos rios, a poluição dos ares, né? A imagem clássica da fábrica soltando fumaça e poluindo o ar. Começa ali. Então, pensar que ele está lá na Alemanha, a Alemanha está sofrendo um processo de unificação, industrialização, né? Então, ele está vendo essas coisas. E aí se coloca como filosofia contemporânea porque é uma reflexão a partir dessa base. Enquanto que no mundo moderno se está criticando as bases. Então, critica a monarquia, critica a ideia de rei, né? O antigo sistema colonial, se critica todas essas ideias. Então, aqui já é a base do capitalismo. Nós já estamos, os filósofos já estão refletindo sobre os efeitos da estruturação do capitalismo ali no século XVIII e XIX. Então, essa é a escolha temática. Então, o que é a filosofia contemporânea? É, sobretudo, a reflexão sobre o sujeito. Então, a gente vai ter Schopenhauer, depois a gente vai ter Nietzsche, vão ter muitos outros, mas a gente chega em Freud. Então, são as bases para a reflexão do sujeito lá na frente, para análise e tudo mais. O Guilherme não está presente aqui hoje, mas ele tinha citado numa aula, né, que a filosofia parece uma terapia, parece uma conversa consigo mesmo, porque quando você ouve o que os filósofos estão falando, você acaba refletindo consigo mesmo. Então, o Schopenhauer aqui, ele vai criar as bases para o que o Nietzsche vai desenvolver e depois vai ser algumas bases para o que o Freud vai dizer. Não é coincidência, não é à toa, todos são alemães, ou alemães, enfim. Então essa é a ideia. Bom, tudo bem até aqui? Boa noite, Verônica. Seja bem-vinda. Então, alguma dúvida até aqui do que é essa mudança desse mundo moderno para esse mundo contemporâneo? O mundo contemporâneo, ele é a degola do rei na França, a Revolução Francesa. Ela é a revolução no Haiti, na ilha, em que os escravizados, eles percebem a condição de liberdade e eles fazem uma revolução lá. Mata todos os brancos, todos os mestiços e constitui uma república negra no Haiti. Então, que mais? É o capitalismo, já é essa transformação das sociedades que antes eram ancestrais, antes eram sociedades autônomas, sociedades de convivência com a natureza, e começa a haver uma padronização da sociedade como um todo, através da mercadoria. Então, a fábrica, tudo isso, tudo mais. Esse é o mundo contemporâneo que nós estamos falando. Revolução Francesa e suas consequências, Revolução Industrial, e todas as suas vertentes, primeira, segunda, terceira,
e assim por diante. Falar de revolução industrial nada mais é do que falar do desenvolvimento do capitalismo, né? As maneiras e as tecnologias que está sempre girando e aumentando cada vez mais. É isso. Essa é a introdução. Tudo bem até aqui? Falei muito rápido. Então, beleza. Bom, então, Schopenhauer. Alemão, está lá vivendo no mesmo período do Hegel. Rola aí um debate, né? Porque fala que ele viveu à sombra do Hegel. Ele demorou para ser reconhecido, né? Ficou reconhecido lá no fim lá da vida, quase. E o Hegel ele foi reconhecido desde novo. Então falam que ele, de certa maneira, ele está à sombra ali, criticando e dialogando direto com ele. Mas eu vou tentar fazer o possível para não citar o Hegel aqui na aula. Esquecer ele e ficar só no Schopenhauer. Então, qual que é a ideia? Bom, vamos começar. Primeira coisa, ele é influenciado... Deixa eu abrir aqui. Ele é influenciado por alguns filósofos que nós passamos. Quais são eles? Primeiro, Platão. Então, ele é influenciado pelo Platão, a questão da ideia do Platão, daquela ideia que está num outro plano, e aqui estamos no mundo inferior e temos um mundo superior em outro local. E todo o conceito de ideia. Ele também é influenciado pelo Agostinho. Então, para quem lembra a aula do Agostinho, ele fala sobre a graça, né? Ele tem uma virada, porque ele vivia no mundo do pecado, da perdição, ele tem uma graça divina, tanto que ele vira santo, ele é santo Agostinho, a partir de uma mudança na vida dele interna, concedida pela graça, pelo contato com Deus. Mas, por incrível que pareça, o Schopenhauer, ele é ateu. Nós vamos fundar o ateísmo aqui hoje. Mas, bom, só nas influências. O Descartes, e aí vocês vão perceber que ele fala muito com o Descartes, que a gente aprendeu com o Descartes, principalmente o livro lá, As Metafísicas, né? O Metafísicas do Descartes, que ele faz aquela reflexão na fogueira lá e faz aflorar o cogito ergo sum, que é o penso, logo existo. Ele vai dialogar diretamente com o Descartes, porque a partir da reflexão do Descartes, de que será que existe um gênio maligno e que me engana toda vez? E aí ele dá o exemplo da matemática, que me engana toda vez que eu falo que 2 mais 2 são 4, que na verdade é outro número, mas o gênio maligno me engana. O Schopenhauer vai pegar essa ideia do gênio maligno e vai falar, bom, nós temos um pressuposto, que é, se Deus existe e ele criou o mundo, então ele é bom. Mas o Schopenhauer, através dessa reflexão do Descartes, vai falar, e se Deus é mau? O Deus criador é mau. Ele é irracional, incoerente, e ele é mau, no fundo. E ele realmente nos engana. Então, já está aí uma concepção, enfim, diabólica, né? A ideia do mal mesmo e tudo mais. Boa noite, Gui. Então, e principalmente, outra influência, mas aí a influência principal do Schopenhauer é o Kant. Principalmente o Kant. E aí o Guilherme gostou da aula do Kant aí, chegou bem na tempo. Por quê? Só relembrando o Kant, nós não sabemos o que é a coisa em si. Nós não sabemos o que é a coisa, nós só sabemos como a coisa aparece para nós. Cortou, ficou bonito, né? Essa franja de caixinhas. Valeu. Então, o Kant, ele é a ideia de que nós não conhecemos as coisas como elas são, a coisa em si. Nós só conhecemos as coisas através de como elas aparecem para a gente. Então, voltando no Kant rapidinho, a questão do tempo lá. O tempo pode ter milhares de formas e milhares de fases, mas a gente só compreende ele em 3 escalas. Porque o nosso conhecimento, o nosso aparelho sensorial, ele compreende apenas dessa maneira. Em 3 tempos. Passado, presente e futuro, só dessa maneira. E pode ser que o tempo seja de outra forma. Aí tem os físicos, né? Enfim, Einstein e tudo mais.
Então, qual que é a ideia? Nós não conhecemos o tempo como ele é, nós não conhecemos as coisas como elas são, e agora o Schopenhauer, nós não conhecemos o mundo como ele é. Nós apenas conhecemos o mundo como ele aparece para nós, através do nosso filtro, que é o sensorial e tudo mais. Então, Platão, a concepção de ideia, Agostinho, a concepção de graça, que a gente vai ver só no final, Descartes, a concepção de gênio maligno. Então, e se Deus que criou as coisas, ele é do mal, e criou as coisas para destruição? Ele pensa nessa hipótese, e aí por isso ele funda o ateísmo, ele nega completamente o conceito de Deus, para ele não faz sentido. E o Kant, qual a ideia do Kant? A ideia de que a gente não conhece as coisas como elas são, mas só como elas aparecem para a gente, a partir da nossa compreensão e dos nossos sentidos. Então, tudo que vier a partir de agora é com base nesses filósofos que a gente viu em aula. Nós vimos todos. Mas, não só eles, um dos principais influenciadores do Schopenhauer é o Buda. E aí, eu me limito a falar somente o nome dele, né? Todos nós sabemos, poderia contar a história dele aqui, mas acho que vale a pena vocês depois pesquisarem, jogarem no Google, Wikipedia aí, né? Por que o Buda? Porque o mundo ocidental fala muito de Jesus e o Schopenhauer ele vai trazer Jesus como um iluminado, assim como Buda como outro iluminado. São os iluminados que passaram aqui na Terra. O Felipe, é interessante trazer também que no século XIX, dentro do contexto, a gente acabou de ver o Schopenhauer... Quando que ele nasce mesmo? Desculpa. Final do 18, 1780. Ah, tá. Não é. O fim do 19, é interessante a gente ver que tem a partilha da África ali, né? A entrada, no século XIX como um todo, mas mais no final, a gente tem a entrada do imperialismo europeu em África e Ásia. E aí, mais para frente, essas ideias vão vir, a gente vai ter a Guerra do Ópio lá na frente também, mas é interessante a gente ver a entrada desse pensamento, mas como um fantasma que paira essa ideia de Oriente, né? Só isso. Muito bom. Então, o Buda vem dentro desse contexto aí do orientalismo sendo apreendido. E não só o orientalismo, mas o hinduísmo também. O Schopenhauer bebe um pouco do hinduísmo. Então, o que ele vai falar? Vamos lá, vamos começar, porque é muita coisa para falar. Primeiro, a vida, ela é irracional, ela é sem sentido, e ela é todos contra todos. É um pouco aquela ideia do Hobbes. Todos contra todos, todos se odeiam, a vida é sem sentido, é irracional, incoerente. E é isso. Mas nós utilizamos a razão como serviço da vontade. Isso que eu estou falando que é irracional, que é sem sentido, ele chama de vontade. Por isso que o livro dele chama O Mundo como Vontade. Will? Por que Will? Não entendi. Em inglês, will? Acho que é. Não sei em inglês, assim. Erra, não. Ah, entendi. Will. Não é o nome, Will. Sim. Não é o will. Não sabia, vou pesquisar isso aí. Mas acho que é isso, é a vontade. Então, todos nós somos ligados pela vontade. Que vontade? Vontade de viver, mas essa vontade irracional, incoerente e lógica. Sem sentido, caótica. E então o que a gente faz? A gente não conhece o mundo como ele é, a gente não conhece a coisa em si, por causa do Kant. Então o que ele é? A gente explica o desconhecido, que é o mundo, que a gente não conhece, por algo mais desconhecido ainda, que é Deus. Então Deus criou o mundo, a gente explica o desconhecido pelo desconhecido do desconhecido. Então, é uma ilusão essa nossa percepção para ele. Por isso que ele funda aí o pensamento ateísta. Ele é o primeiro ateu honesto. O Nietzsche chama ele de o primeiro ateu honesto. Então ele vai falar assim, Deus, ele não existe, porque é só algo incoerente, irracional e é maligno ainda, então não é esse Deus. E tudo que a gente conhece é a partir do nosso filtro da razão.
E aí a razão está a serviço da vontade. Percebam aqui, ele está fazendo uma inversão de tudo que a gente viu até agora. Até o Bakunin que o Hanon trouxe, ele está fazendo inversão de tudo. Porque até aqui nós estávamos usando a razão, a lógica, a coerência, a argumentação, os fatos. O que o Schopenhauer está falando? Está falando, não, nós somos seguidos pela emoção. É emoção o tempo inteiro. E o que a razão faz? Ela justifica as nossas emoções. Ela justifica os nossos pensamentos e as nossas vontades e o nosso querer. É isso que a razão faz. Só que ela disfarça. E aí cria uma falsa ilusão de que na verdade, quem comanda é a razão. Tudo bem isso? Ah, não. A gente vê o Bakunin já... A gente vê um pouco o Bakunin começando a arranhar essa casca de pensamento, mas ele não entra assim como o Schopenhauer, né? Aí, mas ele tá arranhando ainda essa ideia de racionalidade. Bom. Então a vida não tem sentido. Fala mais, Gui. Não, acho que isso faz sentido de alguma forma, porque tem... Você percebe até, né, alguns argumentos do mainstream, né, de defesa de coisas que são indefensáveis, né, ao ponto de vista humano, qualquer perspectiva. Você percebe que existe essa racionalização da vontade, né, e arbitrária, whatever, assim. O que fomenta até uma série de conspirações, a coisa das pessoas, né, essa galera aí é do mal, essa galera aí tá Illuminati, umas coisas meio loucas. No final das contas, faz algum sentido isso. Enfim, os dois caminhos são possíveis, né? Mas, Gui, eu preciso confessar uma coisa aqui, o sol tá de prova, eu acredito nos Illuminati. Não enquanto teoria da conspiração, mas enquanto uma classe social ali dentro de sociedade secreta, sei lá. Mas é um pouco teoria da conspiração. Na sociedade secreta tá no Café Futô ali, tá trocando, tá num puteiro falando de quantas ações vão mandar pela offshore, no dia seguinte, quantos pobres vão morrer, e foda-se. Isso existe. Essa é a ideia. Bom, voltando então. Bom, então, a ideia. Schopenhauer, ele sente as dores da vida, a vida não tem sentido, a vida é uma eterna ilusão, o amor, o que é o amor para ele? O amor é a promessa de felicidade que nunca se realiza. O amor para Schopenhauer é a promessa de felicidade que nunca se realiza. Sempre dá ruim. Ele teve uma experiência de vida, a gente pode falar que talvez seja isso que tem influenciado o pensamento dele, mas ele realmente acredita nisso dentro da filosofia. Então, o amor nada mais é do que a vontade de dois seres pelo desejo carnal. Aí, enfim, ele vai ser um homem do século XIX, vai falar que é fruto da necessidade de reprodução. Hoje, talvez a gente possa, enfim, criticar, né, ou datar alguns tipos de pensamento. Será que é realmente a necessidade de reprodução? Às vezes é só o desejo carnal, né? Mas, enfim, no fundo é a vontade que está dominando ali dos dois e que, no fundo, um quer dominar o outro. No amor, um quer dominar o outro. Um é escravo, um é senhor. E porque são as vontades que manda e a vontade é irracional, incoerente. Mas a vontade aqui, por mais que ele não acredite em Deus, a vontade é uma essência metafísica. É algo do além. É um espírito. Essa é a ideia. Mas que todos nós temos é o que liga nós. Então a gente morre, e aí, enfim, o que somos nós para ele? Quem somos nós para o Schopenhauer? O que é o indivíduo? O indivíduo é a coincidência entre o sujeito do conhecimento e o sujeito do querer e da vontade. Então, o sujeito, nós somos o sujeito do conhecimento, e aí entra a razão, né? Porque nós somos os únicos seres da natureza que, enfim, temos o poder de abstração, o poder da linguagem, na complexidade que tem, na variação que temos, e o objeto do querer, o sujeito do querer, aquele que quer, a vontade. O sujeito do conhecimento morre. O sujeito da vontade não morre, ele é eterno. Ele está aí, presente e o que liga todos nós.
Parece Deus, mas não é. Porque não é um dogma. Não é algo que... É complicado isso. Mas é algo... Ele nega principalmente essa ideia de Deus que a gente viu, do catolicismo, do mundo ocidental. Gui, ele é um cara... É o pessimismo, né? A vida não faz sentido. Mas por que eu comecei a aula falando da filosofia contemporânea? Porque eu quis colocar a base de uma vida realmente sem sentido, Gui. Estamos falando aqui do que o Hanon estava falando, do século XIX, do colonialismo na África, do imperialismo, da revolução industrial no seu extremo. Ele está vendo uma vida do trabalho repetitivo, do transporte, da fumaça, da água poluída, da perda do contato com a natureza. Então, realmente, se a gente for pensar ele em comparação com outros momentos históricos, é uma vida mais sentido mesmo. Só que ele está partindo desse pressuposto, ao invés de criticar. O que o Hegel... Não, Hegel não. O que o Marx fez e o que o Bakunin fez? Está criticando isso. Ele não, ele está partindo como pressuposto. E aí o Nietzsche parte como pressuposto, e aí o Freud parte como pressuposto, e assim sucessivamente. Por isso que encerra na modernidade a crítica a isso, entendeu? Agora é tudo pressuposto. O capitalismo é pressuposto. A vida sem sentido e repetitiva. A repetição do trabalho. Tudo bem até aqui? Então, fala, Hanon. Então, acho que uma diferença, você trouxe o Bakunin e o Marx, acho que uma diferença também é que esses dois outros também, eles vão tentar construir a crítica àquilo, né? Eles vão tentar, olha, não quero o que está aqui, vou tentar construir a oposição a isso, né? E acho que até onde eu sei, o Schopenhauer não vai muito por esse lugar, né? Ele está fazendo outros tipos de reflexões, assim. Mas, bom, então, o amor é a promessa de felicidade que não dá certo, o indivíduo é o sujeito do querer mais o sujeito do conhecimento, e a arte são os momentos de luz. A arte são os relâmpagos de felicidade. Então, gosto sempre de lembrar uns sambas, né, umas músicas, sempre vem na cabeça assim, essas horas, mas aquele clássico, né? Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Acho que é uma ideia aí que traduz essa ideia do Schopenhauer. Que mais? Tudo bem até aqui? Acho que vale a pena. Eu acho que eu falei muito rápido, falei até aqui. Tem uma outra parte, mas eu quero deixar um pouquinho mais para depois. Então, acho que vale a pena falar do Buda. Você quer falar, Hanon? Sabe a história? Não me preparei para falar da história do Buda, não. Eu só confio no budismo, mas Buda não. Tá, o Siddhartha, o Buda, ele era um príncipe rico, muito rico, e tinha tudo. E aí, enfim, ele ia casar, né? E aí o pai dele fala, o que você quer como presente de casamento? Escolhe o que você quiser, porque ele era rico e tinha tudo. E aí, a partir dessa pergunta, assim, ele se dá conta de que ele não sabe o que ele quer, na real. Porque ele realmente tem tudo. Então ele decide fazer uma viagem, uma peregrinação sozinho, para, sei lá, para dar um rolê e perceber como é que é a rua. Clássico, né? Dar um peão na rua. E aí, quando ele faz o peão na rua, ele vê muitas coisas, né? E aí, o que toca o Buda é ele vê 3 figuras, né? Ele vê o morto, ele vê o doente e ele vê o velho. E a partir desses 3, assim, ele entra numa tristeza profunda, porque acho que falam, né, que um dos principais questionamentos dele é justamente a ideia de que por que tantos têm tanto e outros não têm nada, né, e tem uma vida muito de sofrimento. Então ele decide abandonar a vida de príncipe, ele abandona completamente, foge, esquece futura esposa, esquece pai, esquece tudo e vai morar na rua. Então fica anos e anos morando na rua, passa fome, sente frio, né? Toma chuva,
E a partir dessa experiência, ele descobre, né, ele percebe que a vida dele não era nem aquilo que ele tinha dentro do castelo, como príncipe, e também não é nem aquilo que ele estava tendo na rua, aquela experiência na rua. Não era nem o tudo e nem o nada. Né? Essas duas experiências, assim. Não é nenhum dos dois opostos. Então, enfim, aí ele começa a meditar, aí... A partir daí, acho que é o que vale ser pesquisado, né? Ele entra num estado e tudo mais, mas enfim, por que eu tô falando isso? Pode ser, nunca saberemos, né? Mas pode ser substâncias, né? Bom, mas o que importa? O que importa é que o Buda ele é absorvido pelo Schopenhauer e ele traz ele como iluminado. Apesar dele ter toda essa visão pessimista do mundo, da vida ser sentido e tudo mais, ele acredita que o Jesus e Buda são pessoas iluminadas e que eles têm caminho a nos levar. Mas que ele, Schopenhauer, jamais seguiria porque não faz parte dele, ele, enfim, sabe que a vida da santificação, da graça, ela não é para qualquer um. Ela é para poucos, ela é para os exemplares, né? Então, ele tem um pouco essa ideia, tanto do de Jesus e do Buda. Então, qual que é a ideia? Ele é completamente pessimista, mas então, quando a gente encontra um pessimista, a gente fala, né? Então, se a vida não tem sentido, vamos tocar o terror, né? Vamos matar, vamos roubar, vamos fazer tudo que há de ruim, que a gente aprendeu desde pequenininho que não devemos fazer. E aí que o Schopenhauer se divide do Nietzsche, se separa do Nietzsche, Gui. Então, Schopenhauer vai para um lado, e aí o Nietzsche, depois, na semana que vem, a gente vai ver, vai para outro. Ele vai falar, também não é assim. Ele não tem a ideia do dever ser do Kant. Sabe, aquilo que nós devemos ser, devemos nos tornar? Ele não tem isso. Mas o que ele pensa? Ele sabe também que, ao mesmo tempo, das coisas que a gente não deve fazer. A gente não deve fazer isso, mas, tipo, a gente não tem que fazer as coisas, mas a gente tem um senso do que as coisas que a gente não deve fazer. Então, não é o dever ser, mas é o que não devemos fazer. Então, ele faz um abraço na moral, ele faz as pazes com a moralidade. Porque se ele é pessimista e tudo vale, então a moralidade, inclusive, dane-se. Né? A gente pode fazer o que a gente quiser e tudo bem. Mas não, ele fala que todos nós temos um senso do que não deve ser feito. E por que nós temos esse senso? Porque nós nos sentimentalizamos com o sofrimento do outro. Quando a gente vê o sofrimento do outro, nós todos nos sentimentalizamos com isso. E isso é, no fundo, o que está por trás do que a gente sabe que não deve ser feito. Total, exatamente. Então, a partir daí, todos nós corremos atrás da diminuição do sofrimento. É essa a ideia. E por que o Buda é iluminado? Porque o Buda, ele conseguiu calar a vontade. Todos nós temos vontades o tempo inteiro. Então, por que Buda é uma pessoa iluminada? Porque ele cala a vontade desaparece dentro dele. E aí, para nós, que somos encharcados de vontades todo dia, toda hora, o tempo inteiro, nós julgamos isso como nada. Né? A meditação total, nada. A pessoa está ali sem fazer nada, o nada total. Mas, para os iluminados, isso que nós vivemos, a vontade de comer, de beber, de comprar, de gastar, ela é, no fundo, nada. Schopenhauer não chegou nisso, mas ele viu que os iluminados chegaram. Jesus Cristo, Buda e muitos outros também. Então, tudo bem isso? Então, qual que é a ideia no final? E aí o Nietzsche vai pegar essa ideia, então o sentido moral da existência é: somente o anticristo poderia compreender que a vida não tem nenhum significado moral.
Isso é uma perversidade de espírito. É um espírito ruim e um espírito maligno que pensa dessa maneira. Então, é isso, porque nós não somos indiferentes ao sofrimento do outro. Nós temos a simpatia, a compaixão, a empatia. E aí ele trabalha a palavra simpatia lá. Simpatia é sofrer com. Eu sofro com o outro. Somente o anticristo acredita que não tem um sentido moral a existência. Que a vida não tem significado moral. Somente o anticristo pensa dessa maneira. Que não existe moralidade no significado da vida. Por que ele pensa isso? Porque nós temos a capacidade de nos sentimentalizar quando a gente vê o sofrimento do outro, quando a gente vê alguém sofrendo, alguém apanhando, alguém passando fome e tudo mais. Só um espírito maligno acredita que a vida é completamente sem sentido a ponto de não ter nem moralidade. Para ele, a vida é sem sentido. Ela é só as vontades. Ela é a selva da natureza. Dos animais se caçando, se degladiando. Aquele caos total. E a razão é uma ilusão, ela é um serviço, ela é algo menor. Mas nós temos todos um senso de moralidade, aquilo que o sofrimento. Então é isso, ele é pessimista, ele funda o ateísmo, ele critica a ideia de Deus, mas ele não vai tão fundo quanto o Nietzsche vai ir na semana que vem. Aí o Nietzsche ele tem um livro chamado O Anticristo, né? É exatamente em diálogo com o Schopenhauer. Nietzsche está criticando o Schopenhauer diretamente. E aí, enfim, o Nietzsche vai mais longe porque ele vai lá no mundo grego. Mas, enfim, não vou falar mais do Nietzsche aqui. Tudo bem? Gui, Vanessa, Ana, Nicole, Vitor, Verônica, Ana, Hanon, Sol. Então, por que ele é importante? Por que a gente tem que saber ele? Ele cai pouco no vestibular, pode ver que ele é um filósofo secundário aqui dentro do contexto, mas o pessimismo, a ideia de pessimismo, ele vai ser um dos fundadores da base do niilismo, que vai se desenvolver mais para frente. Então, os niilistas bebem aqui do Schopenhauer, o Nietzsche bebe do Schopenhauer, o Freud bebe do Schopenhauer. Por mais que ele não seja um que caia muito, eu acho que vale a pena essa discussão aqui para a gente compreender melhor os que vão vir depois. E o principal, ele dialoga com os filósofos que a gente viu no curso. Então, acho que isso talvez seja o principal a gente retomar. Então, Platão, conceito de ideia, conceito de mundo, conceito de aparência e essência. O Santo Agostinho quer essa graça é a iluminação, que poucos conseguem. Então, Jesus Cristo conseguiu, Buda conseguiu, Agostinho virou santo também. Claro que a partir de uma perspectiva cristã. Mas tem outros menores também que têm a possibilidade da graça. O Descartes, então nós vimos lá que o Descartes faz a reflexão de será que o mundo ele foi criado, se existe um gênio maligno que nos engana, que criou e nos engana. Essa ideia do gênio maligno, gente, ela também não é à toa, tá? Vai existir também uma corrente aqui no século 18, 19, que vai começar a fazer outras interpretações a partir do Gênesis. Então, no Gênesis, lá em determinado momento, ele fala em nós, né? Nunca é eu, não é Deus criando, não é eu, é nós. Então, tem pessoas que interpretam que o Antigo Testamento ele foi uma criação do próprio demônio para enganar as pessoas e que aí Jesus Cristo seria justamente o conserto, né, a retífica de Deus, o bom. Mas que existem essas duas forças controlando o tempo inteiro, e criando o tempo inteiro e vivendo o tempo inteiro. Naquela ideia do maniqueísmo mesmo do Agostinho, lá que a gente viu lá no começo. Então existem duas forças que são igualmente fortes e poderosas e que elas determinam as coisas da vida o tempo inteiro. Então, por isso, o Antigo Testamento seria uma criação do próprio diabo, do próprio demônio, para enganar. E aí, o Schopenhauer pega essa ideia
dentro desse contexto, e principalmente do questionamento do Descartes, e se Deus, na verdade, é um Deus maligno? E aí Deus pode ser maligno e está nos enganando o tempo inteiro. Bom, e o Kant? Por quê? Porque a gente não conhece as coisas como elas são. A gente conhece as coisas como elas apresentam-se para nós, como elas se aparentam, se mostram. É o nosso sentido que dá razão às coisas. Mas Kant ainda coloca no sistema de igualdade o aparelho cognoscível da nossa racionalidade. Aqui o Schopenhauer está fazendo a inversão. Na verdade, a razão ela é muito menor e quem comanda mesmo é essa vontade, esse distúrbio, esse caos dentro de nós. As nossas células em movimento. Isso vai ser importante porque o Nietzsche vai multiplicar isso. O Nietzsche vai falar, bom, as vontades elas são quase infinitas. O Schopenhauer aqui está falando em uma vontade degladiadora. O Nietzsche vai falar, tem milhares. Mas acho que é isso. A ideia do hinduísmo é a ideia do véu de Maia, né? A palavra Maia do hinduísmo significa ilusão. Então, aquele véu de Maia do hinduísmo, eu não vou saber agora a deusa hindu, mas ele cobre, né? E ele cobre e você vê a partir do véu. Esse véu que cobre é a razão para ele. Nós achamos que somos racionais, mas na verdade é a vontade que está dominando e controlando, e a racionalidade ela só mascara, ela só justifica. Ela só dá sentido e dá serviço. Acho que é isso. Comentários. Gui, Hanon. Entende como isso bebe muito com a análise, terapia, psicologia e tudo mais? Lembra que você tinha falado, Gui? Sim, não, eu tive essa brisa assim do nada, e é perfeito, né, cara? A gente já vê essa análise do Gênese que você falou, Bakunin traz ela forte, né? Outros também na época, mas você vai ter essa tirada de Deus do pedestal, né? Eu acho que você estava no começo um pouco contextualizando o pensamento moderno. Acho que entende o pensamento moderno a separação entre política e religião, né? O iluminismo vai separar essas duas coisas, mas não negar a religião. E agora a gente chega na galera que vai, de fato, negar a religião, né? Trocar um pouco esses lugares simbólicos de Deus e diabo a ponto de falar, olha, talvez a gente nem precisasse. É isso. Mas é isso. Deixa eu ver o que tem nas minhas anotações aqui. Bom, o indivíduo, então, é a coincidência do sujeito do querer e o sujeito do conhecimento. A vontade é essa essência metafísica. O amor é a grande promessa de felicidade que não dá certo. O amor vai dar errado para ele. Inevitavelmente. Por quê? Porque são apenas duas vontades se encontrando e que tudo que acontece depois são construções da razão, de ambas as vontades. A arte são os momentos de luz, então ele traz a arte, ele é o primeiro que vai colocar a arte num pedestal. Até aqui a arte, né? Tudo bem, os filósofos estão fazendo crítica de estética, estão discutindo sobre a arte, mas a filosofia ainda é maior. Aqui não, aqui é como se existisse um começo ali, um princípio já da filosofia da arte, e aí que o Nietzsche vai nadar, né? Vai mergulhar. E é isso, e são as referências dele. Acho que é isso. Não tem mais como extravasar isso mais não, senão eu vou ficar repetindo as mesmas coisas. A ideia é vocês perguntarem se ficou tranquilo, se faz sentido, se não. Ou a gente pode pegar e ler um texto também. Eu li o Começo da Vontade
Mundo... isso é importante. Então, o título da obra dele é O Mundo como Vontade e como Representação. O que é vontade? É isso que tentei trazer a aula inteira. É essa força desmedida, irracional, incoerente, degladiadora, que busca saciar os seus desejos o tempo inteiro. E o que é representação? O representação é a razão. Então, o mundo existe enquanto vontades soltas e como representações dando sentido para as vontades soltas. Essa é a ideia do título. A representação é a ação, é a razão que a gente dá sob a vontade. E a vontade que nos comanda, que nos guia. Entende como ele está fazendo uma distorção de tudo que a gente viu até aqui? Até aqui, todos os filósofos eles estão se instrumentalizando pela razão, pela lógica, pela coerência, pela ideia. A filosofia até aqui, ela é basicamente a razão, a ideia. Aqui vai começar a ter uma transformação, uma mudança de eixo. E a razão, ela é só um instrumento, só um garfo. Por favor, Verônica. Boa noite, prof. Boa noite. Vou falar devagar porque meu português está ruim. Mas quero confirmar esta dúvida. Todos vocês já ensinou nós todos para cada pessoa teoria de cada pessoa ou cada filosofia, não sei essa palavra no português, mas quero perguntar assim, cada pessoa já que escreve teórica no filosofia, cada pessoa escreve como assim experiência de cada pessoa. Porque quando eu começo a ler teórica de Santo Agostinho, Sócrates, Aristóteles, todos têm diferente ideia. Também porque cada teórica ou pessoa escreve teórica experiência coisas diferentes com outra pessoa. Então, esta ideia, nós não sabemos como coisa é, só como essa coisa aparece para nós. Teórica de Kant. É verdade. Porque todos nós temos diferente pensamento, diferente experiência. É isso para a vida. É isso, está pensando, é isso para a vida. Então, filosofia cobra cada, não sei essa palavra, não em inglês diz cada aspecto de vida, porque vida tem diferente, experiência é diferente para cada pessoa. Então, que eu acredite, não mesmo com outra pessoa. Também com teórica de muçulmano, não mesmo com cristão, não é? Então, filosófica cobra todos. Para mim é isso, tá pensando. Eu não entendi muito só o final. Então, a filosofia, ela é a cobrança, você diz? A cobrança de todos? Não entendi. Sim, cobrança todos vida, porque cada pessoa que escreve teórica na filosofia escreve como assim experiência de cada pessoa. Porque cada filosofia tem diferente experiência na vida. Então, ele só escreve como assim, ele sentiu como assim, eles experienciam. É isso eu disse, teórica de Kant. Esse lugar escrevi, nós sabemos como é coisa, só como essa coisa aparece para nós. É verdade, porque cada pessoa no mundo tem diferente ideia, como assim, não sei essa palavra no português. Quando
Verônica, experiencial como assim boa. Vou pensar outra coisa. Todos vida é bom. É isso para cada filosofia que escrevi teórica no filosofia. Eu estou pensando isso porque no meu país, na verdade, no ensino médio, nunca ensina filosofia. Não, filosofia não. Só quando você quer ir, quando você é católica, você quer ir para fazer sacerdote ou religiosa. É isso. Não porque eu não estou prestando atenção, mas quero entender mais, saber como assim todas as coisas estão funcionando nesse tema, porque eu também fui na religiosa, sabe? Alguma teórica você está ensinando aqui, mas está pensando, é isso, vida, porque cada pessoa não filosofia escreve como assim, eles experiênciam, não? Todas as pessoas não escrevem a mesma ideia, não. É bom, é vida. Vida cobrar todos. Que bom, que bonito, é exatamente isso, é essa a ideia. É que você pegou justamente aqui o que está fazendo a crítica, né? Semana passada teve o Bakunin que também estava fazendo a crítica, mas a gente fez a edificação também. A gente fez a fusão da filosofia com a religião em Hegel, né? A gente viu o começo do pensamento religioso. Então, o mundo cristão hoje, né? Enfim, todas as suas positividades e negatividades, ele é constituído também, a gente viu, a partir do Platão. Então, o cristianismo nada mais é do que um platonismo para a galera leiga, né? Então, a vinda de Jesus Cristo, depois das ideias do Platão, meio que confirmou, a gente viu essas coisas. Só que hoje aqui é justamente a crítica, né? A crítica a esse pensamento religioso. Eu aqui, enquanto professor, eu sou uma pessoa cristã. Hoje eu já fui ateu, entrei na universidade ateu, já não sabe da minha experiência, mas eu hoje acredito, né? Hoje eu tive a graça, ou talvez a graça ainda não, mas talvez a experiência, né? Que me tocaram. Mas no fundo é isso, é essa reflexão, é essa crítica e essa forma de entender o mundo. Sempre é isso. É a forma como a gente compreende o mundo. O mundo aparece para nós de formas e de maneiras diferentes iguais. Mas o que dá sentido é a forma como a gente entende ele. Como, putz, está chovendo logo hoje que eu ia pedalar, ou enfim, a maneira como a gente lida, de maneira negativa, positiva, ou a maneira como a gente, né, supera, ou aquilo causa um trauma na gente, e aí aquilo fica remoendo, e aí a gente precisa voltar para perceber, para depois superar de novo. Tudo é a partir do nosso entendimento. Aí é Kant fundamental. É o nosso entendimento sobre as coisas. E cada um, às vezes, entende de uma maneira diferente. Por isso que a gente tem cristãos falando de filosofia, ateus falando de filosofia, budistas falando de filosofia, artistas falando de filosofia, porque é a maneira como eles entendem isso. Ateus falando de filosofia. Ateus é o próprio Schopenhauer. Sim, é verdade, prof. Sim, ateus também falam sobre filosofia. Todo mundo, na diferente parte. Exatamente. Mas conta, Verônica, de que país? Da onde? Eu sou nigeriana. Seja bem-vinda, sempre que precisar, estou aí. Você já está lá no grupo do Telegram? Sim. Qualquer coisa, manda lá. O grupo está meio pouco movimentado, a gente só comenta um pouco antes da aula, mas se vocês quiserem movimentar, perguntar, fiquem à vontade, tá? Estou disponível para o diálogo, para dúvidas. Bom. Obrigada, mas quero melhorar meu português primeiro. Prática, quanto mais praticar. Então, agora você está convocada a perguntar em todas as aulas, para melhorar. Tá bom, obrigada. Que isso. Acho que é isso, gente. Eu não vou ficar repetindo para não ficar repetitivo aqui. Acho que o grosso foi colocado aí na aula. Gui, perguntas? Vanessa, Ana Carolina, Ana Vitória, Nicole, Ana Beatriz, Sol, Vitor. Mais alguém? Tem uma pergunta. Por favor.
Mas Tá no carro, Guilherme? tá ruim aí? Tá ruim, né? Mas, ó, Mas dá pra ouvir, pode falar. Não, mas fala. eu que assim, a nossa percepção, né? Tem essa brisa da percepção, mas essa última parte que você comentou, eu aceito perfeitamente isso, que é muito louco, assim, né? O sofrimento mora no nosso pensamento, de alguma forma. E aí eu não sei, eu queria entender que pra mim, você falou uma coisa que é interessante também, como a filosofia mudou no século XX, né? A filosofia moderna, contemporânea, dada a condição, né, material da sociedade contemporânea, né? Como é que você faz essa relação? E é essa coisa, né, dessas relações, da relação do mundo de tal forma, né? O que você acha que é fundamental nessa... O mundo está todo dessa forma. Eu também, sei lá, se funciona. Por isso que eu comecei com essa introdução, mas esse é um recorte meu. Para os estudiosos de Schopenhauer, talvez eles, né, venham a me criticar aí, porque eu tenha colocando... Porque os filósofos, assim mesmo, de formação, é chato, é o filósofo ao pé da letra, e essa ideia de dar um contexto, isso é coisa minha e do Hanon, de historiador, de dar um contexto do tempo, do que está acontecendo, para a gente fazer esse exercício abstrato de viajar no tempo mesmo, de esquecer algumas coisas que para a gente são automáticas hoje, né? E naquele momento não. Hoje, o barulho de um trânsito para a gente é completamente normal, né? É normal, a gente se acostumou, o Guilherme inclusive falou e passou uma moto aí. Esse barulho lá no século XIX, ele era ensurdecedor, porque as pessoas estavam acostumadas com a natureza, com o silêncio, com o passarinho. Então, a partir do momento que começa isso começa a criar um desconforto na vida das pessoas. E aí, enfim, isso vai influenciar muitas coisas. Mas isso é a minha visão enquanto historiador, filósofo, historiador da filosofia, entende? E aí a ideia é justa para alguns filósofos é pensar ao contrário, é independente do contexto. O exercício aqui eu coloco o contexto. Perfeito, eu entendo. Tem um abraço para entender. É isso. Acho que podemos encerrar. Se ninguém quiser falar mais nada, Hanon, Vanessa, Ana, Vitor, Ana Beatriz, Ana Nicole, Ana Vitória. Vou ficar chamando vocês agora, hein, igual meus alunos. Meus fundidores, minhas crianças. De boa? Então é isso. Fez sentido alguma coisa? Não faz sentido nenhum. Vale a pena falar, né? Eu falei que não que precisava. Meninas, essa é para as meninas. Ele era machista, mas muito mais do que machista, ele era misógino. Ele falava mal das mulheres, um pouco vamos dizer assim, do senso comum que falam que mulheres, enfim, algumas barbaridades que falam, foi inclusive ele que introduziu. Então ele é uma pessoa muito amargurada com a vida, poucas experiências felizes com mulheres no amor, ele tem uma experiência infeliz com o pai e a mãe, o pai morre cedo e a mãe não demonstra nenhum tipo de tristeza após a morte do pai. Isso também porque são questões... então, faz parte do contexto, mas são questões de casamento arranjado dos dois, então, enfim, uma vida infeliz. Então, mas essa experiência para ele é muito marcante. E aí ele não casou, não teve filhos, solteirão, pegava as pessoas, mas de uma maneira geral ele enxerga as mulheres de uma maneira pejorativa, ruim. E aí, enfim, século XIX, né, tudo machismo ali. Mas ele é muito mais do que machista, essa é a ideia. Ele é misógino mesmo, ele odeia a mulher. Precisa ser falado, para não achar que eu estou passando pano, pelo amor de Deus. Mas é isso, uma visão pessimista do mundo, apesar da aliança final com a moralidade.
Acho que é isso. Então, boa noite a todos. E a gente, semana que vem com Nietzsche. Aí o bicho vai pegar. Aí é o anticristo. Hanon, Falou, pessoal. nenhum comentário? É isso? Boa noite. Valeu, Ana. Valeu, Verônica. Valeu, Vitor. Boa noite. Até mais.